você já deve ter ouvido falar em funções de segundo grau, que são aquelas em que a gente coloca no gráfico uma equação de segundo grau. Então, vamos supor que tenhamos uma equação de segundo grau assim: x² mais 3x menos 4 igual a zero. Vamos colocar ela em um gráfico, mas dessa vez, quando nós encontrarmos, vamos encontrar o vértice. Mas o que é um vértice de uma parábola? Bom, o vértice de uma parábola é o ponto em que distante entre o ponto onde as duas retas x e y se encontram, como se formassem um ângulo, mais ou menos assim, em que elas são equidistantes uma da outra, no ponto de interseção da nossa parábola. Mas como vamos aplicar isso com essa equação? Bom, vamos resolver ela da forma tradicional usando a fórmula de Bhaskara. Então, o x vai ser igual a menos 3 mais ou menos raiz quadrada de 3 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos 4 sobre 2, né? 2 vezes 1 vai dar 2, né? Em relação a, desculpa. Aí, o x vai ser igual a menos 3 mais ou menos raiz quadrada de 9 menos com menos 16. Que no caso, a gente vai somar isso daqui, que vai dar raiz de 25, que a gente sabe que é 5, sobre 2. Com isso, o nosso x, o x1 vai ser menos 3 mais 5, que dá 2 sobre 2, que é igual a 1, ou seja, o x1 é igual a 1, e o x2 vai ser igual a menos 3 menos 5, que dá menos 8 dividido por 2, que é menos 4. Então, nós já temos aqui as raízes da nossa equação, que são menos 4, né? E vou colocar em ordem crescente, menos 4 e 1. Então, agora vamos escrever isso daqui numa parábola, né? Então, vai ficar mais ou menos assim, ó. Isso se eu conseguir, né? Porque eu nunca consigo desenhar uma linha reta. Acho que tá bom assim, né? Então, aqui nós temos as ordenadas e as abscissas, né? X abscissas e Y ordenadas. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é escrever as raízes aqui. Se as soluções são para x, é claro que vamos escrever essas soluções no x, né? Então, ó, vamos colocar menos 4, né? Então, vamos aqui supor que menos 4 seja aqui, ó. Então, vamos ter menos 4 aqui. E vamos supor que a gente vai andar 1, 2... Vamos dizer, 1, 2, 3, 4, né? Aí eu sei, vamos supor que o 1 seja bem aqui. Nossa, que enjoo. E aqui, assim, só que ainda não terminamos. Ainda nós precisamos encontrar aquele ponto em que o eixo x corta, que é o nosso coeficiente c, né? E a gente lembra que a equação é x² mais 3x menos 4. E o c é o termo independente, ou seja, é menos 4. Ou seja, a gente aqui no eixo y, claro que vai cortar no eixo y, a gente vai ter que escrever o menos 4 aqui. Então, vamos lá. Aqui, vamos supor que o menos 4 seja aqui, menos 4. Agora sim. Então, agora é apenas necessário a gente pegar o nosso traçar e a gente traçar uma parábola. Que no caso A aqui, ele é maior que zero, né? Ou seja, dá uma parábola positiva, né? Claro que isso dá. E pronto. E pronto se esse negócio pelo menos for reto, né? Ou se for curvado perfeitamente. Eu já disse para ser curvado perfeitamente. Eu já disse para ser curvado perfeitamente. Eu já disse para ser curvado perfeitamente. Quer saber? Esquece essa imperfeição aí, essa aberração que eu sem querer criei nesse gráfico. Por causa de falta de senso de sentidos. Sei lá, não vou falar isso muito para não confundir a mente. Estou falando o que eu estou falando agora, não tem nada a ver com o que eu estou explicando. Mas agora vamos calcular o vértice, né? E o que é o vértice? Como eu expliquei, é o ponto equidistante entre o x, né, e o y. Então, ó, observe que aqui nós vamos ter um ponto equidistante. Então, e esse ponto equidistante vai sempre ser o centro de nossa parábola, né? Bem nessa região. Então, ó, vamos criar mais ou menos isso daqui. É, um digno de ser aberração. Então, aqui a gente percebe que o x está equidistante no menos 4, né? E o y também está equidistante no menos 4. Ou seja, o vértice do x
é igual a menos 4 e o vértice do y também é igual a menos 4. É mais ou menos isso. Ou se você quer entender a respeito de certas fórmulas, o vértice do xv, né? O vértice do x é igual a menos b ao quadrado sobre 2a e o vértice do y é igual a 4 delta sobre a. Mais ou menos isso, para a gente poder calcular. Então essas são as nossas fórmulas. Então é mais ou menos isso daqui, que é uma coisa equidistante em uma equação. E também o vértice de uma equação, que é o ponto de interseção entre dois pontos. São entre dois pontos, tá? Daquela parábola chata, né? Vou ter que cortar esse negócio. Continue assistindo o vídeo, continue assistindo o vídeo, continue assistindo o vídeo, porque você não sabe a aberração que é tentar traçar uma parábola no gráfico desenhado. É uma aberração mesmo. É tanta aberração que foi até difícil calcular aqueles pontos de interseção no nosso gráfico. Mas pelo que eu estou vendo aqui, realmente parece que o vértice está correto. Você ainda tem que abrir esse negócio, né? Vai, ó. Mais ou menos assim, ó. Nossa, ainda tá no branco, viu? Ainda pra ajudar tava no branco, ó. Isso é mais ou menos que é o ponto de interseção, que começa aqui. Ou seja, 4 menos 4 mesmo. É menos 4 menos 4 mesmo, né? Ai, que ódio, velho. De traçar uma coisa.